Pessoal, passeando aqui por Brasília, a gente inevitavelmente começa a pensar sobre a república que construímos, esse Brasil que construímos ao longo de tantas constituições, e se atual reflete de fato o que nós queremos para o Brasil. Nós já tivemos 7 constituições antes da atual. E todas as outras constituições começavam dando prioridade para as instituições e não para as pessoas. Essa Constituição de 88, ela acaba trazendo a prioridade para o homem. Lembro do preâmbulo de Ulisses Guimarães, o preâmbulo não oficial, em que ele chamou essa Constituição de Constituição Coragem. Dizia que o homem que é o problema da sociedade brasileira, aquele homem sem salário, analfabeto, sem saúde, sem casa, e que sem nada disso o homem não tem cidadania. E que a Constituição deveria lutar contra os bolsões de miséria que envergonham o país. Por isso que essa Constituição de 88, dizia Ulisses, começa pelo homem. Escrita para o homem e o homem é seu fim. Então, o objetivo dessa Constituição nunca são as instituições, porque a população não deve servir as instituições, e sim as instituições servirem ao homem. E passeando aqui na Praça dos Poderes, a gente começa a se pensar se de fato essas pessoas que estão aqui e que deveriam estar trabalhando para o Brasil, estão trabalhando para o Brasil. E se as escolhas que nós estamos fazendo dessas pessoas estão conseguindo consolidar o que a gente espera dos direitos para o Brasil. Quando a gente começa a ler a nossa Carta Constitucional, lá no artigo 3º já são tratados os fundamentos de nossa república. Sociedade livre, justa, solidária, garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza. Mas aqui mesmo, nessa Praça dos Poderes, a gente encontra mendigos, pessoas vivendo de doações. E é um contraste tremendo, porque do outro lado estão, por exemplo, os congressistas, com salários gigantescos e fruto de escolhas erradas que muitas vezes a gente faz. Vejam, nós temos congressistas aí que, desde antes da Constituição, ele já era parlamentar e continua. Vira como se o Brasil fosse uma monarquia. Filhos de parlamentares herdam o cargo por conta do nome da família. E as pessoas, reféns da fome, continuam votando nos mesmos parlamentares que não fazem nada por elas. Não erradicam a pobreza, não erradicam a marginalização, não reduzem a desigualdade, mas enchem seus bolsos, ficam ricos. E a bandeira fica como essa bandeira nossa, isolada, como um símbolo distante. Essas grades que estão aí, que foram tiradas posteriormente, elas representam muito isso, a distância entre o povo, o Congresso, o Supremo e o próprio Executivo. Parece que vivem em realidades diversas. Enquanto pessoas passam enchendo a lotação de ônibus, congressistas são levados por motoristas, são pagos com gordos salários, e a gente continua nessa dificuldade. O Estado é gigante onde não deveria ser. Os salários desses cargos que em muitos outros países sequer recebem salários, porque deveriam servir para nutrir as deficiências de uma nação. Aqui, fundos eleitorais de bilhões e bilhões transformaram não só a política em profissão, mas também o cargo de candidato. Pessoas começam a se especializar em se candidatar
só para ganhar o seu naco do fundo eleitoral. Partidos, vários, centenas de partidos no Brasil vivem de fundos partidários. Tudo isso pago com o suor do trabalhador que dia a dia tenta sobreviver nesse Brasil de desigualdades. A gente vê todos esses monumentos e pergunta-se se não inverteram a ideia da Constituição, se na verdade nós estamos servindo as instituições ao invés das instituições nos servir. E da onde vem essa inércia da população? Uma parte vem do medo. Vejam, a polícia de São Paulo agora está prendendo pessoas citando o mesmo argumento do Supremo do 8/1, falando que manifestações, até contra o aumento de passagem, são atos atentatórios contra o Estado democrático. Por terem pessoas juntas, isso é uma associação criminosa. Isso faz com que as pessoas temam se manifestar sobre o que elas acham errado. E a paz sem voz, como já diz a música, não é paz, é medo. Isso é uma tentativa de trazer o temor para que pessoas não se manifestem, para que pessoas não se indignem. Porque, vejam, uma pessoa que se manifestar pode ser presa por ato atentatório. E as penas podem chegar a mais de 15 anos. Isso não foi o que pensou Juscelino quando criou Brasília, atendendo a uma vontade de Bonifácio. A ideia era outra dessa Constituição também. E está sendo tudo subvertido da forma como estamos vivendo no Brasil. E consultando os principais sites, a gente vê como as coisas se construíram, como votamos mal. Nos principais portais de notícia, o destaque é para Big Brother. O destaque é para jogos de futebol. As notícias sobre política são rasas, não levam as pessoas a refletir. Exatamente para que continuem colocando aqui, no Congresso, aquelas pessoas que não os representam. E mantendo o velho círculo vicioso de congressistas que pensam em interesses próprios ou de grupos econômicos, mas muito pouco do povo. E aí, essas instituições viram símbolos vazios. Não servem a ninguém senão a si mesmas. E o povo, com medo até de se manifestar, se sente encurralado, preso na sua rotina diária de tentativa de pagar impostos para sustentar instituições que não vão trazer uma melhoria de qualidade de vida. E percebam, isso não é falar de governo A, B, C, esquerda ou direita, porque a mudança não vem de cima. Nós temos que começar a entender que a mudança vem de nós mesmos. Se políticos ruins estão ali, é porque nós votamos mal, porque nós não colocamos ali quem nos representa. E claro, isso é fruto também de um sistema eleitoral propositalmente mal feito, em que o cardápio dos políticos que a gente pode escolher já vem pré-descrito. Aqui no Brasil, diferentemente de outros países em que existem as prévias, nós não escolhemos os candidatos que vão estar no cardápio das urnas. Os grandes líderes dos partidos políticos antigos, eles sim, escolhem as pessoas que nós vamos votar. E nós acabamos decidindo entre o ruim ou o pior. A decisão é pelo menos pior e nunca pelo melhor. Poucos têm acesso, inclusive a serem candidatos, quando deveria se ter um amplo acesso. E nós repetimos velhos políticos. Se vocês pegarem, e a internet é propícia para isso, vão ver que muitos políticos estão há muitos e muitos anos, filhos de políticos, parentes de políticos, continuam sendo
e ocupando as cadeiras do Congresso sem nada fazer, mantendo um Brasil exatamente igual. Enquanto aqueles políticos que poderiam nos representar efetivamente não conseguem sequer se candidatar. Alguns são cooptados pelo fundo eleitoral para ganhar nacos de dinheiro e para fingir que há uma representação da sociedade. Outros sequer conseguem acessar esse rol restrito e excepcional. Muitos brasileiros desperdiçam seu voto acreditando que há o voto de protesto e colocando pessoas ali que nada fazem também. Como, por exemplo, tiriricas e outros políticos. Não fazem mal, mas também não fazem bem algum. Enchem seus bolsos como todos os outros políticos que ali estão. Raros são aqueles que entram para tentar ajudar a sociedade. E nós continuamos na mesma miséria. É preocupante que nos digladiemos, lutemos entre nós com a ideia de esquerda ou direita, ou que virá algum enviado do céu para salvar a nação, quando nós mesmos temos que fazê-lo. Esse ano é ano de eleição municipal e, mais uma vez, promessas vazias e pessoas que querem manter seus cargos irão procurar cada um de nós, fingindo que dessa vez vai ser diferente do último mandato e do último, mas mantendo as coisas exatamente como estão. O povo brasileiro não consegue, e eu me incluo nisso, renovar totalmente as suas cadeiras do Congresso, das câmaras de vereadores, câmaras distritais, porque tentar novos caminhos, pelo menos oxigenaria o poder. Discute-se fim da reeleição de presidentes, governadores e prefeitos, mas não se discute um limite de mandatos para congressistas. E a gente fica nesse círculo, não saindo do lugar, cavando um buraco profundo. E isso se reflete, inclusive, nas decisões judiciais políticas, que agora parecem caminhar, desde o exemplo do 8/1 do STF, para punir até manifestações. Vamos falar um pouco disso. Eu defendo que no 8/1 essas pessoas deveriam ser punidas, sim, mas por dano, por quebrarem patrimônio e não por tentar abolir o Estado Democrático. Outras manifestações agressivas, criminosas já foram feitas no Brasil. Mas essa inovação de jurisprudência vai gerar um problema para quem se manifesta ou quer se manifestar, o que é típico no Estado democrático de direito, contra os poderes instituídos. E aí fica a pergunta: será que de fato, como Ulisses previu, as instituições foram criadas para servir o povo, ou o povo que está com seu suor do dia a dia servindo as instituições, servindo para manter instituições que não conseguem modificar a realidade da forma como brilhantemente a nossa Constituição previu? É muita coisa para se pensar. E já se passou muito tempo sem que nada mudasse.